Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje eu estava meditando logo após nós chegarmos aqui para o ensaio dos varões, e o Senhor lhe colocou no meu coração, está ministrando esta palavra que seria para ser ministrada por mim na terça-feira, e eu não pude estar aqui por conta que minha esposa passou mal. Sei que foi ministrado esse texto pelo pastor Sérgio, não irei copiá-lo e nem ministrar melhor do que ele ministrou, mas aquilo que o Espírito Santo ele irá trazer aos nossos corações, daquilo que nós necessitamos ouvir. Então eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias. Aleluia, Jesus. Em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 23. Provérbios 4, a partir do versículo 23. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Jesus. O título que foi dado pelo anjo da igreja, o pastor Geraldo, foi Separe o precioso do perverso. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda, ou examina o caminho, em algumas traduções, de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, venha falar aos nossos corações, venha trazer-nos atenção. Pai, em nome de Jesus, repreender, Senhor, todo aquilo, Senhor, que venha tirar a atenção, Senhor, dos teus servos. Venha trazer, ó Pai, sobre cada um de nós, ó Pai, o teu Santo Espírito de uma forma sobrenatural. Venha falar aos nossos corações. Venha, Senhor, assim, ó Pai, nos direcionar através da tua palavra, em nome do teu Filho Jesus. E assim seja, graças a Deus. Aleluia. Amém? Pode se assentarem. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A nossa alma, igreja, irmãos, é o depósito das emoções. A igreja, ela está sujeita a cair. A igreja está sujeita a se afastar dos caminhos de Deus, se não olhar direito, se não prestar atenção, se não se voltar ao Deus Todo-Poderoso. Porque não é só aqueles que estão fracos, e que nós muitas das vezes sabemos, que por conta deles estarem assim, passando por isso, estão sujeitos a irem ao inferno. Mas cada um de nós que está de pé, a própria palavra do Senhor, ela pede para que nós venhamos prestar atenção, como o próprio apóstolo Paulo
ali em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. E nós necessitamos disso, necessitamos examinar, necessitamos olhar direito, necessitamos sempre estar buscando formas de estarmos mais próximos de Deus. Porque as emoções, os desejos, eles virão sobre as nossas vidas. E a alma, que é o depósito das emoções, ela se relaciona com a carne. E a carne é o que milita, é o que briga, é o que guerreia contra o Espírito que foi nos dado por Deus. Como Paulo também ele escreve ali em Gálatas. E nós temos todos os dias que lutar, que guerrear, que combater este mal que muitas das vezes vem para desviar o foco, para derrubar a nossa fé, para nos matar espiritualmente. E nós não podemos deixar que isso venha acontecer. E quando o espírito ele não é alimentado com a leitura, com a pregação, com muitas das vezes um louvor, ele vai se enfraquecendo dentro de nós. Não que o espírito seja fraco, mas porque nós mesmos podemos estar dando lugar à carne, lugar às paixões do mundo, lugar àquilo que não era para nós darmos lugar. Então o espírito ele vai se enfraquecendo dentro de nós. E às vezes nós deixamos de fazer o que agrada a Deus. E muitas das vezes falamos: mas isso é natural, isso eu posso fazer, isso não vai ferir ninguém, isso Deus não vai cobrar de mim. Paulo aos Romanos ele nos ensina algo muito importante. Não me recordo aonde está escrito, mas capítulo e versículo, mas ele diz que se algo que nós fazemos escandaliza o nosso próximo, ele põe ali o exemplo da carne. Se comer carne escandaliza o teu próximo, então que você não coma carne. Porque o primordial é nós não escandalizarmos o nosso próximo. O que poderíamos fazer que poderia escandalizar o nosso próximo? Não o forte na fé, porque ele fala lá, o fraco na fé. O que você poderia fazer para que o fraco na fé se desviasse totalmente dos caminhos? E a palavra de Deus ela nos ensina para que nós venhamos fazer com que isso não venha acontecer. Não venhamos envergonhar o Evangelho. Não venhamos fazer com que o fraco ele venha se afastar dos caminhos de Deus. E nós necessitamos todos os dias ponderar, olhar, examinar o que nós estamos fazendo e o que nós estamos deixando de fazer, que poderíamos fazer para a edificação da obra de Deus. E aqui o sábio Salomão, no versículo primeiro que nós lemos, versículo 23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o nosso coração, irmãos, quando ele é contaminado, quando ele é ferido muitas das vezes, é dali que começará a morte do crente.
Ele também diz, lá no capítulo 23, verso 26, dá-me, filho, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então ele pede o nosso coração, ele pede que o nosso coração se volte a ele e não se volte às coisas do mundo. Jesus, ele diz que não é o que entra pela boca que mata o homem, que fará mal ao homem, mas o que sai. E o que sai, irmãos, é aquilo que está cheio no coração. E nós devemos guardar o nosso coração do mal, das perversidades. Devemos guardar o nosso coração daquilo que desagrada a Deus, daquilo que pode escandalizar o nosso irmão, o fraco na fé. E não muitas das vezes pensar, isso, se eu estiver fazendo mal, vai fazer apenas para mim. Não, irmãos. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, diz a palavra do Senhor. Você muitas das vezes acha que aquilo não irá fazer mal a ninguém, mas você não conhece o coração do homem, e Deus conhece. E por isso que Deus, ele pede, dá-me o teu coração, filho meu. Davi, quando ele cai na real ali no Salmo 51, naquela oração que ele faz ali depois da repreensão de Natã, ele fala no versículo 17, que o coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. Deus, ele não rejeita o coração contrito, arrependido, porque Davi tinha se arrependido naquele momento. Ainda que cada um de nós façamos algo que desagradou a Deus, Deus, ele tem uma misericórdia infinita e é a razão de não sermos destruídos. O versículo seguinte, 24: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos teus lábios. O que Jesus ele fala em seu ministério? Lucas 6,45: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Jesus, ele nos ensinou isso, para que nós não venhamos deixar que isso venha acontecer, para que nós não venhamos deixar que isso venha ferir, muitas das vezes, o princípio da nossa fé. Às vezes, nós colocamos o nosso tesouro em coisas que estão muito longe de Deus, onde o nosso maior tesouro tem que estar nele, e não apenas de lábios, como ainda no tempo de Isaías, Deus já profetizava ao povo através do profeta: o meu povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aonde está o nosso tesouro? Porque aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E o nosso coração tem que estar voltado para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25: os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente para mim. Às vezes, o inimigo, que praticamente todas as vezes que o inimigo tenta o crente, é pela janela
da alma. Onde está a janela da alma em nosso corpo? Os nossos olhos. É a janela da alma. Quando o ladrão ele vem, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é ladrão, homicida e mentiroso desde o início. O ladrão, ele não irá roubar a casa de ninguém entrando ali pela porta da frente, que está muitas das vezes na frente ali da rua, onde todos poderão ver. Às vezes ele tentará entrar pela janela, pelas portas do fundo. Mas eu queria trazer aqui a ilustração que o inimigo, ele tentará fazer com que cada um de nós venha se desviar dos propósitos de Deus através dos nossos olhos. Porque às vezes, irmãos, aquilo que vem sobre os nossos olhos, que nós enxergamos, parece muitas das vezes bom. E cabe cada um de nós buscarmos o discernimento em Deus. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por isso parece loucura o homem natural, diz 1 Coríntios 2,14. E o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Por isso lhe parece loucura. Mas nós que somos espirituais, temos que guardar este bom tesouro. Assim como o próprio salmista, ali no Salmo 119, verso 11, diz: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Porque a palavra, quando nós temos o conhecimento da palavra, a palavra ela combaterá aquele mal que virá sobre os nossos olhos, sobre as janelas da alma. E nós temos que buscar esse fortalecimento todos os dias no Deus poderoso, o Deus que supre as nossas necessidades. Quando ele fala, os teus olhos olhem direito, e na segunda parte, diretamente para mim, é para que você não venha desviar os seus olhares. Porque quando você desvia o seu olhar daquilo que Deus quer que você esteja olhando diretamente, prestando atenção, você poderá enfraquecer na fé. E o fraco na fé, muitas das vezes ele nunca admite. É como um bêbado, que ele nunca admite que está bêbado. Está caindo, está às quedas, mas ele está bem. E a palavra de Deus, ela nos ensina ali na carta a Laodiceia, que é bom que estejamos ou quente ou frio. Mas se estivermos morno, o Senhor estará ao ponto de vomitar sobre nós. E nós temos que combater todo esfriamento espiritual, toda mornidão espiritual, para nós combatermos o bom combate, guardarmos a nossa carreira, estarmos com a nossa carreira cumprida e guardar a nossa fé. Porque, como eu falei aqui esses dias atrás, Deus ele não nos dá fé para confiarmos nele.
Deus nos dá fé para conhecermos Ele. Porque ninguém confia em alguém que não conhece. E nós, primeiramente, temos que buscar o conhecimento em Deus, para assim confiarmos de todo o nosso coração. E não a confiança superficial. E não a confiança que muitas das vezes está apenas aqui, em nossa mente. É do coração que procede as saídas da vida. Não é da mente, é do coração. E o nosso coração tem que estar sadio. O nosso coração tem que estar fortalecido. O nosso coração tem que estar 100% em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estava dizendo, não desvie o seu olhar. Às vezes, eu vejo pessoas que querem justificar os seus erros, só que ele não procura na palavra de Deus. Muitas das vezes ele vai procurar o pastor Google, o reverendo YouTube. Ele não busca na palavra, ele vai buscar em terceiros, porque ele quer algo que justifique o seu erro. Então ele procura e acha, irmãos. Porque todo que procura acha, todo que bate a porta se abre, ainda que seja para o mal. Ele irá achar alguma justificativa. Mas a palavra de Deus, Paulo, ele fala ali em 1 Coríntios 6,12: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei me levar por nenhuma delas. Porque muitas das vezes aos olhos humanos parece lícito, parece não fazer mal, mas você não pode deixar-se dominar por nada, ainda que seja uma coisa mínima. Porque Deus, Ele nos chamou não para covardia, diz a sua palavra, mas Ele nos deu um Espírito que nos fortalece, que nos guia, que nos conduz, que nos tira do caminho errado e nos coloca em um caminho direito, para reconhecermos Ele todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Jimmy Swaggart, quem conhece Jimmy Swaggart aqui? Jimmy Swaggart foi um pastor, é um pastor, ele ainda não morreu, bem antigo, por conta que foi um dos primeiros que iniciou o evangelismo na TV. Ele iniciou o evangelismo na TV americana e uns anos atrás até algumas pregações dele foi traduzida ao português e passou em algumas emissoras aqui antigas. E ele errou também, como Davi ele errou. Jimmy Swaggart, ele caiu uma vez no mesmo pecado que Davi caiu, que foi o pecado do adultério. E Jimmy Swaggart, ele tinha uma igreja enorme, e diante da sua igreja lotada, ele confessou o seu pecado ali, e ele próprio se afastou da igreja.
e ficou um tempo afastado ali da igreja, até ele estar bem com Deus. A sua esposa perdoou ele, eles não se separaram, mas ele foi um homem que reconheceu, teve a nobreza de reconhecer o seu erro, ali diante de toda a igreja, diante de todos aqueles irmãos, porque ele sabia, se ele guardasse aquele pecado para si, aquilo muitas das vezes iria estar abafado, iria infeccionar, até matá-lo totalmente espiritualmente. Mas ele decidiu fazer isso. E Tim Swaggart, eu tenho uma Bíblia toda comentada por ele, e ele diz em um dos seus comentários que a graça não dá licença para pecar, mas sim a liberdade para viver uma vida santa. Porque muitas das vezes eu vejo muitas pessoas dizendo: nós não vivemos o tempo da lei, nós vivemos o tempo da graça, como se a graça estivesse dando liberdade para a pessoa pecar. E não é assim. A graça nos dá a liberdade verdadeiramente, como ele diz aqui, para viver uma vida santa com Deus. E devemos ter essa vida santa com Deus. Devemos ter esta vida para que cada um de nós venha estar aprovado diante de Deus, como um obreiro de valor que não tem com que se envergonhar. E nós temos que sempre buscar esses pretextos sinceros que vêm da palavra de Deus. Porque quando nós deixamos a palavra de lado, quando nós buscamos coisas superficiais, muitas das vezes para motivar a nossa fé, como amuletos, como coisas ungidas, nós sempre necessitaremos estar buscando isso para motivar a nossa fé. Mas a nossa fé, ela tem que ser motivada pela própria palavra de Deus, e não por amuletos, e não por pretextos que vêm apenas para, muitas das vezes, desviar o foco da palavra de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26: pondera ou examina a vereda ou o caminho dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Quando nós reconhecemos, irmãos, verdadeiramente os caminhos de Deus, Ele endireita nossas veredas. Quando reconhecemos verdadeiramente os caminhos de Deus em nossa vida, Ele endireita as nossas veredas. Pois é o que o próprio Salomão ele fala, lá no capítulo 3, verso 6. E quando nós estamos com as nossas veredas, os nossos caminhos bem ordenados, bem direitos, podemos alcançar a nossa fé verdadeiramente. Precisamos sim todos os dias buscar em Deus o fortalecimento para a nossa fé, o fortalecimento para a nossa esperança, para o nosso amor. Pois é exatamente isso que Paulo também ele diz em 1 Coríntios 13:13. Que nós devemos sim buscar isso, porque é o que resta: a fé, a esperança e o amor. E quando isso morre dentro de nós,
estamos próximos de perdermos a nossa poderosa e grandiosa salvação. Eu gostaria que vocês abrissem em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, e deixassem aberto. Olha o que Paulo ele escreve aos Tessalonicenses. Aleluia, Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 20. Diz assim: não desvies, não desprezeis as profecias. 21. Examinai tudo, retende o bem. Você pode muitas das vezes até buscar conhecimento de coisas terrenas. Muitas das vezes buscar o conhecimento para, muitas das vezes, justificar a sua fé. Mas não para você próprio, mas para aquele que pede razão da vossa esperança, como 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, ele nos ensina. Se alguém pedir razão da vossa esperança, esteja preparado para responder. Nós poderemos até, muitas das vezes, examinar a profecia, não a profecia bíblica, para o nosso convencimento, mas as profecias que muitas das vezes alguém pode nos trazer e dizer que é Deus. Porque nós vemos isso muito acontecendo no Antigo Testamento e no livro de Atos dos Apóstolos. Se alguém vir profetizar para você, examina. Examinai tudo e retenha o que é bom. O que lhe irá fazer bem? O que irá lhe fazer edificar a sua fé? Retenha para si. Mas o que irá fazer com que você possa morrer espiritualmente, você despreze. Você não dê ouvidos. Você pode, como eu disse, procurar o conhecimento das coisas seculares, sim, mas não para justificar a fé ao seu coração, mas estar preparado para responder a quem pedir razão da sua esperança. É como acontece ali em próprio Atos dos Apóstolos com os bereanos. Quando Paulo ele sai de Tessalônica em uma das suas viagens missionárias e entra em Bereia, ali no capítulo 17 de Atos, e entrando ali em Bereia, ele viu que existia algo diferente naquela igreja. O que era diferente na igreja de Bereia? Os irmãos examinavam com diligência as Escrituras. Então Paulo, ele se alegra muito ao ver que aquela igreja estava indo no caminho correto. Porque Paulo, ele escreve, Lucas, ele escreve, que foi Lucas que escreveu o livro de Atos, mas o relato foi de Paulo. Paulo, ele diz que ele estava pregando e todos os dias os bereanos examinavam nas Escrituras se era daquela maneira. Muitos irmãos, muitas das vezes, pode até se sentir magoado ou desprezado por estar ministrando algo e fulano ou ciclano está vendo ali na Bíblia algum irmão, se é aquilo mesmo que está sendo ministrado. E com Paulo, ele se alegrou, Deus,
Porque eles tinham sede de buscar na própria palavra. Não eram coisas seculares. Porque a palavra de Deus, ela vai se discernindo dentro do homem. Ela vai alimentando a fé do homem. Para que o homem ele não venha permitir que as tentações venham derrubá-lo. O que Jesus ele diz que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que ver aonde estamos errando. Retroceder se nós estamos no caminho errado, para novamente entrarmos no caminho correto. Eu vou ler o último versículo 27. Mantenha a Bíblia aberta aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Diz o versículo 27: não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu vou falar algo aqui. Foi até postado na página Comunidade Unida no Facebook, um trecho da entrevista com Hernanes Dias Lopes. Quem viu esse trecho dessa entrevista que foi postado? Ele diz algo lá, e eu vou falar isso, não é para ofender ninguém, mas porque é algo muito importante para a igreja. Porque eu acho que para a maioria dos pastores, eles queriam uma igreja que fosse como a igreja de Bereia. E Hernanes Dias Lopes, ele diz algo lá na sua entrevista, que ele conhece muito bem quando ele vai em determinada igreja e ele viaja o mundo inteiro pregando. Quando ele vai em determinada igreja, ele pede para a igreja abrir a Bíblia, ler a palavra inicial da pregação, e os irmãos fazem assim, depois que terminou a ler. E ele diz lá que ele conhece muito bem uma igreja que está alicerçada pela palavra de Deus. Porque nós temos, irmãos, que examinar, é uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. Temos que buscar na palavra de Deus as respostas das nossas dúvidas, e não para justificação de erros que nós cometemos. Temos que ter intimidade com a palavra de Deus, pois intimidade no hebraico é conhecer, e conhecer é intimidade. E nós temos que conhecer para termos intimidade para com o nosso Deus. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 22. Tessalonicenses 1, capítulo 5. Diz: afasta-te de toda forma de mal, ou de toda aparência do mal. O que a palavra está dizendo? Vai dar uma volta lá onde tem a aparência do mal? Vai fazer uma visita aonde tem a aparência do mal? Dê uma olhada pela brecha onde tem a aparência do mal? Afasta-te de toda
forma de mal. Para quê? Para que teus pés não venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que você venha prevalecer nessa peleja que estamos passando aqui nesta terra. Versículo 23. Ainda estou em Tessalonicenses. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você deve se afastar da aparência do mal? Para que você esteja irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos nos afastar para que o nosso coração não venha adoecer espiritualmente. Por isso devemos, irmãos, separar o santo do profano, o precioso do perverso, separar o bem do mal, para que nós venhamos nos fortalecer e esperarmos fortes na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de glória, Deus de majestade, eu te adoro, meu Senhor, eu te louvo. Deus amado, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, toque em cada coração aqui presente. Se tem, Senhor, algum coração ferido, se tem algum coração, Senhor, magoado, se tem algum coração, Senhor, com algum sentimento maligno, se tem algum pensamento aqui, ó Pai, que não te agrade, que o Senhor venha converter, Senhor, naquilo que te agrade, naquilo que é reto aos teus olhos, em nome do teu Filho Jesus. Venha trazer, Senhor, sobre as nossas vidas, venha manifestar, Senhor, sobre a tua igreja, Pai, o desejo, Senhor, de buscarem na tua palavra. Assim, Senhor, como os bereanos ali eles faziam, Pai, aonde todos os dias eles buscavam examinar na própria Escritura se aquilo era verdadeiramente como estava se falando. A tua palavra ela nos ensina, Senhor, que ela não tem interpretação humana, mas ela é interpretada, Senhor, pela tua própria palavra. A tua palavra tem que ser, ó Pai, o nosso principal meio de fortalecermos a nossa fé, de nós buscarmos em Ti, ó Deus, o conhecimento, a sabedoria, de buscarmos em Ti, ó Pai, o discernimento. Ó Deus amado, faz com que a Tua igreja, Senhor, venha se voltar para Ti através da Tua palavra, e não apenas através, Senhor, de eventos, de amuletos, de coisas fugidas. Abra os olhos
Deus amado, em nome do teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amém e amém.